igreja é uma igreja centenária. Abre lá então em 1 João, no capítulo 1, e nós estamos vendo esse primeiro capítulo da Epístola a João, e nós falamos que ele escreve, essa epístola, porque a igreja do Senhor Jesus, os irmãos naquele tempo, no primeiro século, porque ele escreveu mais ou menos essa carta no ano 90, então o primeiro século, os irmãos estavam passando por grandes provações e privações, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, e muitos estavam desolados. Então João escreve esta carta para animar aqueles irmãos, e para que eles pudessem manter a unidade e a comunhão, para que pudessem vencer então todas essas adversidades que eles estavam passando. A gente sabe muito bem que Domiciano era um imperador cruel. A gente acha que Nero foi o pior deles, mas Nero era meio louco. Agora Domiciano não, ele fazia as coisas com crueldade. Era uma pessoa de coração mau mesmo, e ele mandava prender os cristãos, levava-os para as arenas, onde eram humilhados e eram comidos pelas feras. Imagina, irmãos, não é fácil não, né? Nós hoje por muito menos desistimos, muito menos nós desistimos. Agora imagina aqueles irmãos. E ele então escreve essa carta, dizendo que eles se mantivessem firmes, independente das lutas, independente das adversidades, de todas as provações e privações que estavam passando, mas eles deviam permanecer, porque na realidade ele estava dizendo que nós já éramos vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Era isso que ele estava dizendo. E ele então vai testificar de Jesus Cristo. E lá no primeiro versículo, e nós já vimos na semana passada, e vamos passar rapidamente, ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, porque João andou com Jesus, João viu os milagres de Jesus, João viu Jesus ser ressuscitado. Então o que os nossos próprios olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu creio que quando Tomé, Jesus apareceu pela primeira vez, e aí Tomé não estava, e aí depois quando os seus colegas, discípulos foram até Tomé, olha, Jesus apareceu e Jesus esteve entre nós. E aí Tomé, o que ele disse? Não, eu só vou acreditar se eu quê? Se eu meter o meu dedo lá na ferida, se eu apalpar a Jesus. E então João está dizendo, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, porque eu acredito que Jesus, quando ele voltou, e então Tomé agora estava presente, ele chama Tomé e mostra para ele as feridas e manda ele colocar a mão. Mas eu acredito que não foi só ele não, foi os outros discípulos também. Vai, todo mundo, bota aqui a ver se não é verdade, porque às vezes a gente nem vendo acredita. Muitas vezes nem vendo nós acreditamos. Então por isso ele vai dizer que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E no verso 10 ele vai dizer: e a vida se manifestou e nós a temos visto. Ou seja, isso é realidade. Jesus é real, Jesus é verdadeiro, e dela damos testemunho. Nós testificamos, nós confirmamos, porque nós andamos com ele, vivemos com ele, vimos os seus milagres, presenciamos a sua morte, mas também nós assistimos à sua ressurreição, e ele está vivo. Era isso que ele estava dizendo para aqueles irmãos. Então vocês não devem desanimar, vocês devem permanecer, porque a vossa vitória já está garantida em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que ele está dizendo aqui.
É isso que ele está afirmando. E ele então vai e diz: a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, porque ele ressuscitou e a vida se manifestou, ou seja, o verbo se fez carne, a revelação de Deus, aquele que se manifesta para nos dar vida, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida, e é vida eterna. Vida aqui tem o significado de salvação, libertação, cura, baseado na expiação do seu sangue derramado lá na cruz por cada um de nós. Verso 13: e o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha, nós temos que estar unidos nessa batalha. Nós não podemos nos dispersar, nós não podemos nos afastar, mas pelo contrário, nós temos que caminhar unidos. E a palavra de Deus é bem clara com relação à igreja do Senhor Jesus. Nós temos que andar unidos, com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, para que então a gente possa cumprir a missão que Jesus deixou para a sua igreja. Sabe o que o diabo mais gosta de fazer dentro da igreja? Sabe o que é? Quem sabe? Pode falar. É implantar a contenda entre os irmãos. Porque quando isso acontece, sabe o que Satanás faz? Ele divide a igreja. E quando a igreja fica dividida, ela perde o sentido, perde o significado da sua criação, que foi o próprio Jesus que a criou. E quando Jesus a estabeleceu, ele a estabeleceu para quê? Para que nós destronássemos as obras de Satanás. Foi para isso. E ele quando vira lá e disse: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não tem poder, o diabo não tem autoridade sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus já é vitoriosa. Mas muitas vezes o diabo, ele é sagaz, ele entra no seio da igreja e ele promove as dissensões, para que nós deixássemos de observar aquilo que era a vontade de Deus, e aí nós ficamos entre nós, disputando entre nós, na verdade, e muitas vezes isso nos faz parar. Isso vai fazer com que nós cumpramos a vontade de Jesus. Verso 4, olha o que ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele, Jesus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, Jesus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só tem comunhão com Deus aquele que foi salvo e remido por Jesus Cristo, verdadeiramente. A consequência é agirmos como filhos de Deus e não agirmos como filhos do mundo, porque nós agora fomos transformados. O Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas, e o Espírito Santo nos conduz a realizarmos a sua obra, nos conduz a andarmos segundo ele andou, nos conduz a fazermos aquilo que ele fez, nos conduz a falarmos aquilo que ele falou. É isso que ele está dizendo. Se andarmos, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A grande verdade é que a comunhão tem que nos levar ao caminho da santificação, que é a prova da nossa filiação. Não tem outra maneira. E é através da unidade, é através da comunhão, e isso se reflete no amor entre os irmãos. Isso nos leva ao processo de santificação. Não tem outra forma. Nós nos santificamos através dos exercícios da nossa fé,
através do exercício dos nossos dons que Deus nos dá quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém ou não? Porque no exercício dos dons que nós vamos praticar o amor com relação ao nosso irmão. Porque a própria palavra diz lá em Efésios no capítulo 4, pois você pode ler, que ele diz que os nossos dons são para edificar a igreja. Edificar a igreja é o que? Edificar o meu irmão. Quem é a igreja? Somos todos nós. A igreja somos todos nós. Então os dons que Deus nos dá é exatamente para que nós possamos abençoar o nosso irmão, e à medida que a gente vai abençoando o nosso irmão, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos santificando, nós vamos nos suportando uns aos outros, de tal maneira que o nosso caráter começa a se aproximar ao caráter de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, verso 6: se andarmos e mantermos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 2 Tessalonicenses, Paulo falando daquela igreja, capítulo 2, verso 13, ele vai dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha bem o que ele está dizendo. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Só o Espírito Santo que habita em nós pode nos fazer mudar de vida, pode nos mostrar e pode nos conduzir a realizar aquilo que Jesus deseja, porque se isso não acontecer, nós vamos agir igualzinho às pessoas do mundo, não tem jeito, e não é isso que Jesus quer. Aliás, é através da nossa maneira de agir, é através da nossa maneira de ser, que as pessoas vão ver que nós somos diferentes, que alguma coisa aconteceu na nossa vida. Não tem outra maneira, porque se alguém te faz mal, a Bíblia diz que nós não devemos revidar, porque naturalmente nós fazemos isso. Como é que é? Apanhou, bateu, né? Bateu em mim, eu estou batendo também. E era aquilo que na realidade os líderes religiosos faziam e diziam, e Jesus os condenou veementemente. Jesus não se agradou daquilo que eles faziam, daquilo que eles diziam. Então nós, se realmente queremos testificar do nome de Jesus, e se nós dizemos que temos verdadeiramente o Espírito Santo dentro das nossas vidas, nós temos que ser diferentes. Isso não quer dizer que a gente seja bobo, tá? Muita gente acha que a gente tem que ser bobo, não é isso não, mas nós temos que agir diferente das pessoas do mundo. Quando ele diz aqui, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, ele está dizendo a verdade. Se caminharmos no curso desse mundo, se praticarmos tudo aquilo que agrada à carne, aos prazeres desta vida, é demonstração da nossa conduta. Está demonstrando que a nossa conduta é o quê? Não é espiritual, não é dirigida pelo Espírito Santo, mas apenas uma conduta natural, apenas uma conduta natural. Lá em João 14, 26, o próprio João, no Evangelho de João, ele vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Porque os discípulos estavam dizendo: Senhor, você está dizendo que você vai subir, vai ascender os céus, e nós, como que vamos ficar? Aí Jesus vira e disse: não,
Importa que eu vá para que o Espírito venha. E Ele então vai ministrar nos vossos corações tudo aquilo que vocês hão de fazer, tudo aquilo que vocês hão de dizer. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês vão ter o Consolador do lado de vocês. E é o que nós temos como crentes no Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, o próprio Deus está dentro de nós. E se nós permitirmos que Ele fale aos nossos corações, que Ele ministre a nossa vida, sabe o que vai acontecer? Todos nós vamos ser bem-sucedidos. Todos nós vamos ser bem-sucedidos. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E ele continua lá em 1 Coríntios 2,13, agora Paulo falando à igreja de Corinto: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Nós não somos mais deste mundo, nós somos espirituais. Nós temos a convicção e a certeza da vida eterna. E se nós estamos aqui, há um propósito. O propósito de darmos continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Através das nossas vidas nós temos a obrigação de levar o Evangelho de Jesus para que o máximo de pessoas sejam convertidas também. Essa é a nossa missão. Não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós participarmos do ministério, não adianta nós sermos de oração, não adianta nós virmos a todos os cultos, mas se nós não cumprirmos a missão, nós não estamos agradando a Deus. Nós não estamos agradando a Deus. O que vai agradar a Deus, o que vai agradar a Jesus Cristo é nós colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou e nos mandou fazer. Eu te pergunto, lá em Efésios no capítulo 1, vocês podem ler, a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado o seu Filho amado Jesus Cristo para vir a esse mundo e para resgatar a humanidade. Na sua presciência, Ele já sabia que o homem haveria de pecar, mas antes mesmo de nos criar, Ele já preparou o seu Filho para nos restaurar, porque na realidade o ser humano não foi feito para morrer, mas ele foi feito para viver eternamente. Por isso é que nós não nos conformamos com a morte. A morte existe desde o primeiro homem, não é verdade? Desde o primeiro casal, há milhares de anos. Mas eu te pergunto, algum de nós se conforma com a morte? Nenhum de nós se conforma com a morte. Já éramos para estar acostumados, não é verdade? Mas por quê? A morte foi um acidente na trajetória humana. A morte foi um acidente. E Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, então Ele prepara o seu Filho para restaurar a humanidade, de tal maneira que nós voltássemos à gênese da criação humana, que era vivermos o quê? Eternamente. Então, se essa é a missão que Jesus deixou para a sua igreja, o que é que nós temos que fazer? Levar essa mensagem, para que as pessoas possam ouvir, as pessoas possam se arrepender, crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, para que elas também possam usufruir da vida eterna. Porque todos nós, sem exceção, se não crermos em Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos condenados à morte eterna, ok? À separação eterna do homem de Deus. Então, se a missão da igreja é essa, nós temos que cumprir, nós temos que realizar, para que possamos salvar o máximo
de pessoas neste mundo. E muitas vezes nós deixamos de fazer isso. E aí ele então fala, muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo faça a obra em nós e através de nós. E é isso que temos que fazer. E a verso 7, olha lá. Se porém, contraste do verso 6, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém ou não? Quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que é que acontece em primeiro lugar? Quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Jesus, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o sangue dele derramado naquela cruz nos purifica de todo o pecado, ou seja, ele nos faz limpos diante de Deus. Nós nos tornamos pessoas limpas diante de Deus. E aí é o que ele vai dizer: se porém andarmos na luz. Andar na luz é viver em obediência àquilo que Deus estabeleceu, é o imperativo do Evangelho, é a santificação em ação em nossas vidas diariamente, não é só no dia de domingo, ou não é só nos dias de culto, não. Tem muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mas ele só é santo no dia que vai na igreja. Vai de gravatinha, terninho, bíblia debaixo do braço, mas e durante a semana? Quando você não está na igreja? O que você tem realizado? O que você tem feito? Na verdade, as pessoas sabem que você é alguém que foi transformado pelo poder de Jesus? É alguém que tem o Espírito Santo na sua vida? Por isso ele vai dizer: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar, levar para todas aquelas pessoas que nós convivemos, que nós nos relacionamos. E se nós perguntássemos quantas pessoas que nós nos relacionamos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo? É ou não é verdade? E aí? O que nós estamos esperando? Eu tenho dito aqui que talvez quando Jesus voltar, e os irmãos sabem que nós primeiro vamos, se estiverem mortos, vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos haverão de ascender aos céus para nos encontrarmos com Jesus. Mas a Bíblia diz que todos haverão de comparecer diante do trono, onde Jesus estará sentado, e ele vai julgar a todos. Só que o nosso julgamento não é igual ao julgamento dos ímpios, não. Jesus não vai perguntar para você a respeito dos seus pecados. Sabia disso ou não? Você falhou isso, você falhou aquilo, você isso, aquilo, não. Isso ele vai fazer com os ímpios, que a palavra de Deus diz que os ímpios serão julgados pelas suas obras, porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E por não terem aceito Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por que Jesus vai julgar os ímpios? Para que eles possam confirmar na realidade que verdadeiramente eles não creram em Jesus, nem no sacrifício vicário dele lá naquela cruz. Mas e nós os crentes? Nós acabamos de ler que o sangue de Jesus nos purifica de todos o pecado, não é verdade? E depois, logo no texto a seguir, ele vai dizer que dos nossos pecados ele não se lembrará mais. Pecado confessado, e a Bíblia diz que nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, que apesar de sermos salvos, ainda assim a gente peca, ainda assim a gente erra. Mas ele diz que nós, crentes pelo próprio Espírito Santo,
nos move a pedirmos perdão dos nossos pecados. E se nós pedirmos perdão dos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos purifica de todo o pecado. Perdoa o pecado e nos purifica de todo o pecado. Se purifica de todo o pecado, Ele limpa o nosso pecado. E se limpou o nosso pecado, o pecado nosso, ele não está mais na mente de Deus. Ele fala que Ele não se lembra mais. Como é que Ele vai cobrar da gente os pecados que a gente cometeu? Não. Sabe o que Ele vai cobrar da gente? A missão que Ele deixou para a sua igreja. Eu acredito que Ele vai perguntar para nós assim: quem foi que te anunciou que eu era o Senhor, o Salvador e mediador da sua vida? Aí você vai dizer: foi meu pai, foi a minha irmã, foi meu amigo, foi meu colega. E aí Ele vai te perguntar uma outra coisa: e você? Quantas pessoas você anunciou o meu evangelho? O que nós vamos responder para Jesus? O que nós vamos responder para Jesus? Essa é a missão da igreja, é a missão de cada um de nós. E nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Jesus nos tem dado todos os dias. Todos os dias. Verso 8, ele continua e diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E a verdade não está em nós. Por que Ele está dizendo isso? Que muitas vezes nós não reconhecemos o nosso pecado. Muitas vezes nós não admitimos que falhamos diante de Deus. E se nós não admitimos que erramos ou falhamos, ou que pecamos, nós vamos pedir perdão? Não, não pede perdão. E a maioria das vezes o ser humano tem a tendência de quê? De não reconhecer o seu erro, não reconhecer o seu pecado, mas ele sempre se justifica. Ele sempre coloca a culpa em alguém ou alguma coisa. E então, João está alertando: olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Nós somos crentes, mas como crentes nós falhamos, nós erramos. E Ele está dizendo que se a gente errar e falhar, temos que pedir perdão. E se errarmos e falharmos contra o nosso irmão, temos que ir lá no nosso irmão e pedir: olha, me perdoa, eu falhei, eu errei. E Deus vai te perdoar, e Deus vai purificar-te, e você vai estar limpo diante do Pai. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e quando nós fazemos isso, nós vamos nos santificando, nós vamos nos purificando, e nós vamos nos limpando. Aquilo que eu fazia agora eu não faço mais, aquilo que eu dizia agora eu não digo mais, o meu comportamento agora não é mais o mesmo. E dessa maneira as pessoas que nós nos relacionamos vão perceber: algo diferente tem nesse homem, algo diferente tem nessa mulher. E aí você vai poder o quê? Testificar do nome de Jesus. As pessoas vão ficar interessadas, as pessoas vão querer saber por que ele é diferente, por que ele age dessa maneira. E aí nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. E aí no verso 9 ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda a injustiça. Não é de alguma, não, toda. Qualquer pecado. Ele tem poder e autoridade para nos perdoar e nos purificar. Por isso é que Jesus, quando estava debatendo com aqueles líderes religiosos, Ele mesmo vai dizer para eles, porque eles tinham transformado a lei, e eles tinham acrescentado à lei algumas itens em que eles se beneficiavam. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te fizer mal, você pode revidar. E Jesus disse: não, não é isso não. Mas Jesus vai dizer: olha, para eles, esse não é o meu mandamento. O meu mandamento é que amarás a Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com toda a tua intensidade. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que nós temos que fazer. É dessa maneira que nós temos que agir. Porque se fizermos isso, eu não tenho dúvida, aonde nós estivermos, com quem nós nos relacionarmos, nós vamos testificar do nome de Jesus, e as pessoas vão querer saber por quê. As pessoas vão querer saber por quê. Verso 10, e nós estamos encerrando. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha que texto, irmãos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Qual foi a missão de Jesus dada por Deus? Uma só: nos salvar. Jesus veio a esse mundo para restaurar a comunhão e a unidade entre Deus e o homem e Deus. Porque nós somos que? Pecadores. Então, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a palavra dele não está em nós. É a mesma coisa que nós dizemos: isso aí não é verdade, isso é mentira. Você acha que Deus daria o que mais tinha de precioso, o seu único filho, para vir a esse mundo, sofrer, viver entre nós, ser julgado, condenado, ir a uma cruz, ser crucificado, pregado, sem motivação nenhuma? Sem motivação nenhuma. Não, Deus enviou o seu filho, mas isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor nenhum. Você acha que Deus faria um negócio desse? Com certeza que não. Vocês que são mães, principalmente, nós pais também, vocês tinham coragem de dar um filho ou uma filha sua para morrer no lugar de alguém? Naturalmente? Nenhum de nós. Eu tenho 2 filhas, mas se alguém tivesse que viver e eu tivesse que entregar uma delas, essa pessoa iria morrer mesmo, que eu não daria. Mas o nosso Deus, Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo, por amor de nós, e Ele morreu naquela cruz, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Meu pecado, por causa do seu pecado. Não foi em vão a morte de Jesus, porque através da morte dele, nós que cremos nesse sacrifício, já nos está garantida a vida eterna com ele. Isso seja uma realidade nas nossas vidas.
isso seja uma realidade nas nossas vidas, e que nós possamos viver intensamente, demonstrar esse amor que Ele demonstrou por nós, quando entregou o seu Filho, porque muitas vidas ainda carecem e precisam de ser salvas por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glorifica o nome do Senhor Jesus.